Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro com a palavra de hoje. É hora de pegar sua Bíblia e acompanhar conosco mais um estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Estamos estudando o capítulo 6 e, para o estudo de hoje, abra sua Bíblia no versículo 26, no qual encontramos uma das passagens mais difíceis em toda a palavra de Deus e, com toda certeza, o sermão mais difícil de Jesus. Acompanhe comigo a leitura do texto que vai do versículo 26 ao 42 do capítulo 6, que diz assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Este é um dos sermões mais profundos de Jesus. Hoje veremos apenas parte dele. O capítulo 6 do Evangelho de João possui 71 versículos, por isso não veremos tudo hoje. Este é o início do sermão. O apóstolo João conta que depois que Jesus terminou este sermão, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Depois que estes decidiram não mais segui-lo, Jesus se voltou para os 12 e disse: vocês também não querem ir? Foi Pedro quem respondeu pelo grupo, dizendo: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Como já dissemos, nesta passagem, podemos mais uma vez enfocar o significado da palavra fé neste Evangelho. Em todo o Evangelho de João encontramos respostas para as seguintes perguntas: quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Em cada um dos seus capítulos, o Evangelho de João responde a estas perguntas. Sinceramente, acho que Pedro não entendeu bem o sermão do pão da vida que Jesus tinha acabado de pregar. Este é um sermão muito difícil de ser compreendido. Acho que este sermão de Jesus caiu sobre a cabeça de Pedro como um amontoado confuso de palavras. Mas ele creu nelas. Ele creu nas palavras de Jesus, de qualquer jeito ele creu. Sua fé não era baseada no que ele entendia ou deixava de entender. Sua fé era baseada no seu compromisso com Jesus Cristo e no relacionamento que tinha com ele. Não fazia diferença se ele entendia tudo ou não. Esse é um enfoque maravilhoso do que é fé.
E olha, Pedro fez uma declaração, e tanto, hein? Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Não importava se Pedro entendia ou deixava de entender. Ele tinha fé e ele estava colocando a sua fé em prática. Vamos voltar ao versículo 26. Jesus tinha iniciado esse diálogo e naquele momento estava em uma sinagoga em Cafarnaum. No versículo 24 observamos que toda aquela gente foi para Cafarnaum à procura de Jesus. O versículo 25 diz: quando o encontraram... Bom, quer dizer que estavam procurando por ele e o encontraram em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade que Jesus tinha adotado como sua residência porque, na sua verdadeira cidade natal, Nazaré, não creram nele, conforme o próprio Jesus disse. Só em sua terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Aparentemente, Jesus adotou Cafarnaum como seu quartel-general, como já dissemos. Nesta cena, Jesus está em uma sinagoga em Cafarnaum e começa um diálogo que ficou conhecido como o Sermão do Pão da Vida. Jesus começou questionando os motivos por que as pessoas o estavam seguindo. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E depois também falou sobre o trabalho, conforme vimos no último programa. Jesus disse: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus estava falando sobre trabalhar por algo que tenha significado e traga sentido para a nossa vida. Todo dia de manhã agradeço a Deus pela realização, propósito e sentido que a minha vida tem por causa do meu trabalho. Eu tenho um motivo para me levantar todos os dias. Eu sei que existe muita gente nesse mundo que literalmente está morrendo de tanto tédio e por falta de propósito. Agradeço a Deus porque minha vida não é nada monótona e nem tampouco sem sentido. Desde que passei a andar com Cristo, a minha vida ganhou sentido e muito sentido. Jesus iniciou aquela conversa censurando os motivos por que aquelas pessoas o estavam seguindo. Eles estavam seguindo Jesus por causa do que tinham visto e por causa do que tinham visto creram nele. Jesus os tratou como se a fé deles fosse de recém-nascidos, se é que aquilo podia ser chamado de fé. Além disso, Jesus disse que eles o estavam seguindo porque tinham enchido a barriga com pão e peixe. Jesus começou a falar sobre eles trabalharem não pelo que perece, mas por aquilo que dura para a eternidade. Esse é o conceito de Jesus, conceito de um trabalho que tenha sentido e significado. E aí eles perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. É interessante mesmo observar que Jesus associou o conceito de fé ao conceito de trabalho. No capítulo 2 de sua carta, Tiago escreveu assim: a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Aqui vemos que a fé leva a algum tipo de ação. Tem muitas pessoas aí mortas como um corpo sem vida. Dizem que você deve viver aquilo em que acredita, o resto não passa de conversa religiosa. Já comentamos em nosso estudo sobre as razões que levaram Nicodemos buscar a Jesus. Ele ficou impressionado com as obras que viu Jesus fazer. Só então ele foi ouvir o que Jesus tinha para dizer. O que você crê será validado pelo que você faz. Tecnicamente, fé e obras não são as mesmas coisas e de modo nenhum podemos ser salvos pelas obras. Somos salvos pela fé. Você também já me ouviu dizer que para sermos salvos só precisamos ter fé, mas a fé que salva nunca está sozinha. Sempre existe uma obra que valida a fé. Observe que no início dessa conversa, Jesus questionou as verdadeiras intenções da multidão que o estava seguindo. O Salmo 139 afirma que só mesmo Deus conhece as reais intenções do nosso coração. Foi por isso que Davi voltou-se para Deus para reconhecer, para conhecer o que realmente se passava em seu coração. Jeremias afirmou: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Você já reparou no que diz o versículo que responde a essa pergunta? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Só Deus conhece o coração do homem. E por isso Davi se voltou para Deus no final do Salmo 139 e disse:
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Foi por isso que ele pediu que Deus abrisse o seu coração e revelasse os pensamentos e sentimentos escondidos ali. Ele queria ser dirigido pelo caminho eterno. Isso parece até uma terapia em que o analista é Deus. Mas nós não conhecemos os motivos dos nossos corações e não sabemos o que realmente se passa dentro dele, nem quais são nossas verdadeiras intenções ao seguirmos a Jesus. Deveríamos buscar esta resposta como Davi fez. Deveríamos orar: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Você sabe que existe um tipo de crente interesseiro, não sabe? Sabe de quem estou falando? Daquela pessoa que faz de Jesus uma agência prestadora de serviços para a sua vida, como um serviço de transporte, como ônibus, metrô ou energia elétrica que ele utiliza em casa. Muita gente usa Jesus como um desses serviços para conseguir o que quer. Quando elas se aproximam de Jesus querendo resolver seus problemas de culpa, por exemplo, é claro que Jesus resolve. Só Jesus pode solucionar o problema de culpa. Jesus é a única solução de Deus para o problema de culpa. As pessoas procuravam Jesus porque queriam ser curadas. Elas o procuravam porque tinham uma necessidade de pertencer ao corpo de Cristo. Elas queriam fazer parte do corpo de Cristo, a igreja. Elas podiam estar procurando algo que estava faltando em suas vidas, status ou aprovação, e por isso buscaram Jesus. Sabe, tudo bem procurar Jesus por causa de todas essas coisas. Jesus é o único que pode satisfazer as necessidades da nossa vida de maneira completa, como Deus quer que seja. Deus coloca dentro de nós fome e sede profunda. Ele coloca uma necessidade bem dentro de nós. Um vazio que tem o formato de Deus. Não há problema nenhum em procurar Jesus em busca dessas coisas, e Jesus é o único que pode satisfazer plenamente as necessidades do coração humano. É Deus quem coloca esta fome e esta sede dentro de nós. Foi Deus quem criou, e é Ele quem quer preencher esse vazio dentro de nós. Ele é o único que pode preenchê-lo. Por isso não é errado as pessoas irem a Jesus em busca de perdão, cura ou por um sentimento de pertencer a Ele, mas se esta for a única razão por que você busca Jesus, então você está sendo um crente interesseiro e está usando Jesus como serviço de utilidade. Você está querendo fazer dele a agência prestadora de serviços da sua vida. Sabe, temos que servir ao Senhor Jesus Cristo porque marcamos um encontro com Ele. Sabe? Paulo, quando marcou um encontro com Jesus, logo foi perguntando: Senhor, o que queres que eu faça? Ele estava disposto a fazer tudo por Jesus. Nós vamos continuar no próximo programa. Até lá, então. Deus te abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.